E já vou lá para o outro lado da tela, vou dar um pulo até Cafarnaum para conversar com o historiador, escritor, pesquisador, Léo Barreto, Xará, chegando e mais uma vez agradecendo aí pela oportunidade de estarmos aqui, contando um pouco dessa história nossa, que é regional, mas que toda a região precisa conhecer mais, né? E não há dúvida de que, no contexto histórico de Morro de Chapéu, também está Cafarnaum, Xará. Bem-vindo, mais uma vez obrigado pela participação. Tudo em paz por aí? Seu microfone está fechado. Abre aí. Pronto, beleza? Sim. Pois não, tudo em paz? Cafarnaum, como é que tá? Boa noite, Xará, tudo bom? Saudar você, agradecer pelo convite, mais uma vez estar participando contigo aqui da tua live. E Cafarnaum anda um pouco turbulento ultimamente. Morte de um guarda municipal, Aham. tentativa de homicídio, né? Então nossa cidade anda um pouco turbulenta. A gente, inclusive, Xará, tá agendado aí já um momento, dia 22. Acho que foi criado lá em uns clubes em Jacobina, é um clube de serviço, em Cafarnaum, perdão. É um clube de O serviço, Rotary, o Rotary, perdão. Eu sempre misturo. E entendemos ser um importante clube de serviço também. E o professor Ari, que é o presidente, né? presidente, né? Isso. Ele vai estar conosco aqui na live do Léo, juntamente com apoiadores do Rotary e cafarnauenses que não estão no Brasil, né? Tem uma escritora cafarnauense que acho que está na Alemanha. Isso, Thelma Brits, minha amiga, Pois é. Thelma Brits. Tem mais uma cafarnauense que acho que está em Portugal, se não estiver enganado, ou é apoiadora do Rotary. Então, fica aí o nosso convite. Terça. Uma arqueóloga que me passa o nome dela agora. Ela mora em Portugal também. Aham, eu vou pegar aqui É uma das idealizadoras desse projeto que beneficia Cafarnaum por inteiro, né? As margens da vereda aí. É um projeto bastante interessante. Uhum. Verdade. Xará, a gente já falou um pouco desse cordão umbilical, né? Morro de Chapéu e Cafarnaum. Mas nunca é demais contar histórias. Não sei se você tem acompanhado aí, a gente tem tratado aqui também da questão das terras. Cafarnaum Sim. tem sido ou foi alvo da questão de grilagem por força da chegada da eólica, porque Morro de Chapéu está vivendo isso agora. Xará, então, não foi assim, como é que eu posso te dizer, não teve essa grilagem assim direta, entendeu? Até porque eu vou lhe dizer o seguinte, todas as torres eólicas dentro do município de Cafarnaum, a maioria das terras eram documentadas, eram terras herdadas, entendeu? Nós temos muitas dessas torres no complexo eólico lá em Recife de João André, né? A gente quem vê tem uma percepção que esse parque eólico aqui, bem à frente da cidade, pertence a Cafarnaum e não. Ele está dentro do município de Morro de Chapéu, né? Uhum. Eu, inclusive, até participei do processo de instalação lá atrás, há muitos anos, dos processos de abertura de estradas. Eu participei com uma empresa, né, ligada à Enel, e a gente fez todo esse mapeamento. E em Recife está tudo ok. Até hoje não chegou nada assim, para dizer grilagem ou tomada de terra, não tem. E até nas pedras também nada. Pelo menos que do meu conhecimento, não. Eu tive a oportunidade de ir até Pedras, né, divulgando alguns trabalhos da Enel e observar a situação do parque, mas também hoje a gente está vivendo aqui a situação do parque da Serra da Babilônia, que já é na outra fronteira ali no norte, né? Morro de Chapéu, Várzea Nova e Horolândia. Mais 95% do parque e das torres a serem instaladas. Boa noite, irmã Neide, está chegando aqui junto com a gente no Facebook. 95% dessas torres estão ali no território do Morro de Chapéu e na Fazenda Garapa, das famílias Brito e Bagano. É um problema com documentação de terra e grilagem que envolve não só essas duas famílias, mas de Morro do Chapéu até chegar em Centro-Sé, parece que vão ser 15 famílias ou mais.
envolvidas nessa questão de grilagem de terra aí. Eu tenho acompanhado alguma coisa, né? Eles estão até fechando acessos herdeiros, que são terras muito antigas, né? São passadas de geração a geração, e eu acompanho mais ou menos por alto, até por você aqui também, esse imbróglio que está tendo, né? Se você tiver algum material histórico aí que traga esse contexto, visto que essas famílias são da região aí do sertão, né? De Soares, Soares, de América, Dourada, Mata do Milho, Riacho do Sangue. Exatamente, isso mesmo. Deixa eu abraçar aqui a turma que está acompanhando. Dermani Amorim, parabéns, Léo. É Demani Amorim, assim? Demani? É. Também lá em Olhos d'Água do Facundes, a turma está chegando agora, boa noite. Altamir Teilon Barreto da Silva, boa noite, primo. Aí representando os Barreto. Marisa Lopes, boa noite, Léo. Edna Santos Araújo, boa noite. Marcos Barreto Cabral, boa noite, Léo. Tem que ser Léos. Muito Léos. Eu estou esperando mais um, viu? Ver se ele aparece lá de Brasília. Lá de Olhos d'Água do Facundes, o pessoal diz assim, se a Casa 200 não passou as terras para Enel, tudo bem. Mas se foi a Casa 200, pode esperar que tem angu. Edinho Brito, cheguei. Magna Barreto, boa noite, estou feliz, meu sobrinho, amo muito. A turma está aqui prestigiando e a gente agradece, Léo, por você também ter divulgado aí o fato de estarmos mais uma vez aqui na live do Léo, e é sempre importante. A gente falou muito já da questão do contexto histórico da mãe e filha Morro de Chapéu e Cafarnaum, e você nos propôs hoje uma outra linha de raciocínio. Já preparei aqui o material que você mandou, e você fica à vontade que a gente vai aos poucos instigando, indagando o que você pode nos trazer para essa noite. De preferência, seria interessante uma nova apresentação, porque as pessoas de Cafarnaum lhe conhecem, mas os amigos, por exemplo, estão do outro lado aqui, lá em Olhos d'Água de Facundes, no extremo norte de Morro de Chapéu, aqui na Cidade do Frio, 19 graus, diga-se de passagem aqui na cidade de Morro de Chapéu. Enfim, não o conhecem, seria bom que você deixasse aí, né, um pouco do seu histórico, Léo. Então, saudar novamente todo esse pessoal que nos prestigia, falar que eu sou Leandro Barreto, sou escritor, pesquisador, genealogista. A gente faz esse apanhado, né, de resgate da memória principalmente de Cafarnaum. Não que eu não abrace, né, não tenho pesquisado algo sobre Morro de Chapéu, apesar que Morro de Chapéu tem um material vasto, gigante para pesquisas, né? E hoje eu até te propus uma coisa que foi bastante interessante, que é a passagem de Curisco por Cafarnaum, né? Então, assim, a vinda é sabido de todos que Curisco estava tentando uma nova vida e estava indo Bom Jesus da Lapa, Minas Gerais, isso aí todo mundo sabe. E aí tem um fragmento, um elo, que não se encaixava, que os historiadores falavam assim, que Curisco tinha tal, aí chegou na fazenda Pacheco e se instalou e voltou morto para Djalma Dutra, que hoje é Miguel Calmon. E eu venho resgatando dos tempos, eu conheci testemunhas oculares da parada desse caminhão de Curisco aqui em Cafarnaum, nessa praça da igreja que você conhece bem. Uhum. Eu gostaria até de instigar você futuramente para saber se esse mesmo caminhão que pertencia a Zé Cláudio, se ele parou em Morro de Chapéu, que eu não tenho nada assim, relato, entendeu? Ou se ele passou direto. Então, vamos voltar lá. Curisco passou aqui de forma que ninguém sabe como ele passou indo para Bom Jesus da Lapa, né, lá para baixo. E ele é pego pela volante lá na fazenda Pacheco e ele é trazido, ele passa aqui em Cafarnaum. Então, assim, isso gerou até um certo burburinho, porque o pessoal não sabia desses detalhes. Curisco passa aqui em Cafarnaum, não morto, segundo algumas pessoas, Curisco ainda tinha vida, estava moribundo, estava morrendo. E a sua companheira Dadá esteve com ele todos os momentos, desde a captura até a morte, e eles pararam aqui em Cafarnaum, e a volante fez uma parada para se alimentar, né, para comprar algumas coisas de subsistência. Eles pararam na praça, aqui na Praça da Matriz, e causou um frisson, né? Causou todo mundo. Você imagina aí um arraial com aproximadamente 120 a 200 pessoas, uma praça, e para um caminhão com Curisco, que naquela altura já era muito conhecido, já causava um temor, um furor muito grande nas pessoas. Verdade. Ô, Léo, me permita abrir um parênteses para saudar aqui os
os assistentes e dizer a você que na Fazenda Garapa, onde a gente está falando desta questão de grilagem de terra, Lampião pernoitou. Lampião comprou armas. Capitão Arnóbio Bagano? Sim, sim, sim. Foi lá que ele pernoitou e comprou armas na mão do Capitão Arnóbio Bagano, que inclusive aqui o pessoal está mencionando aqui, ó. A Vida de Lara, boa noite. Cidades e Músicas, boa noite, Léo Ricardo e Léo Barreto. Adilson Bagano disse que Cafarnaum foi agraciado pela Casa dos Ventos não ter adentrado nas propriedades da Raí. De Olhos d'Água diz: Soares recebe esse nome em homenagem à família Soares Bagano, tio de Arnóbio Soares Bagano. Confere? Pois é. Professor Tarcísio Coutinho, grande professor Léo Barreto, com marcante registro da história de Cafarnaum, boa noite. Olhos d'Água do Facundo diz que Mata do Milho foi fazenda de Arnóbio Soares Bagano. Tationete Andrade, boa noite. Ilana Lana, boa noite. Vereadora de Mulungu do Morro, um abraço. Opa, que beleza. Vereadora, o espaço está aqui aberto. Vamos saber quais são suas propostas. Fique à vontade, sem custo, viu? Será uma satisfação recebê-la. Ilana Lana, boa noite. Professor Pedro Roberto Bento Oliveira. Pedro, boa noite. Léo, boa noite ao entrevistado. Olhos d'Água de Facundes diz: aqui é Olhos d'Água de Facundes, estamos sofrendo com a Casa dos Ventos. Meu avô comprou essa fazenda no ano de 1900 e dela virou um povoado que recebeu seu nome. Éramos uma comunidade normal até a questão a seguir. Até a chegada da Casa dos Ventos levou nossas terras. Professor P. Pedro diz: Curisco entrou em morro disfarçado de vendedor de joias. Esse relato eu ouvi de minhas tias avós, inclusive elas conversaram com ele. Acredito muito nessa tese. Viu? Os Léos KKK, Léo Barreto e Léo Ricardo, top. Edinho Brito, precisava de um cabra desse aqui, o Curisco, para esses ladrões da Casa dos Ventos. Olha só como é que tá a turma aqui. Essa é a turma do YouTube, tá? No Facebook a turma se manifesta muito pouco e no Instagram algumas pessoas que ainda assistem somente os bastidores, como dissemos há pouco. Léo, as fotos que você encaminhou, se quiser usá-las, eu posso compartilhar com você e a nossa audiência pode acompanhar. E aí você aproveita para ir trazendo o que as fotos significam dentro do seu contexto. Foi bom você dando uma pausa em Curisco e entrando em Lampião. Então, assim, muita gente especula que Lampião foi em Cafarnaum, Chapada Diamantina, não. Só quem teve a sorte de ter Lampião em suas terras foi Morro do Chapéu. E lá em cima, segundo o próprio Jubilino Cunigundes e outros relatos do Correio do Sertão. Né? Como foi dito, o Correio do Sertão relata essa passagem de Lampião na fazenda do capitão Arnóbio Bagano. Ele tomou até um surto, estava deitado numa rede, tomou um baita surto. Né? Humberto Barroso pergunta se você tem alguma informação da passagem da coluna Prestes pela região. Ele fala de Morro de Chapéu e Fedegócio, mas certamente você foca mais na história de Cafarnaum. Coluna Prestes passou, o local mais próximo que passou foi em Segredo, de Souto Soares. Tiveram alguns furtos pequenos, muito próximo aqui, a Lagoa de Agostinho, Conquista, eles adentraram, mas foram assim, coisa rápida, furtos de cavalo, né? Mas das vertentes da coluna principal passou em Segredo, na Avenida Souto Soares, Segredo, né? Não passou propriamente aqui, passou Barra do Mendes também, tem ramo da coluna Prestes. Aqui não foi bem aqui, mas foi próximo, mas também não foi nada assim de contundente, foram pequenos furtos. Ok. O Adilson Bagano disse que foi pai de tio Zé Bagano, de Cafarnaum, esposo de tia Elza. E a Magna Barreto disse que a nossa mãe, Elília, contava sobre Lampião. Né? Bom, Léo, fique à vontade. A gente vai interrompendo aos poucos e trazendo aqui as manifestações da nossa audiência. Pronto. Então, vamos voltar por isso, novamente. E eu conheci pessoas que subiram na grade do caminhão, e por isso eu conheci há 30 anos atrás, e essas pessoas contavam que subiam e ficavam fazendo chacota com Dadá, né? E Dadá, a todo momento, praguejava esse povo, cuspia, seus filhos do não sei o quê, seus cabruncos, e uma série de xingamentos. Né? Ela até, segundo relatos de pessoas, ela até falava assim, me dê uma arma aqui que vocês vão ver como é que uma mulher se faz. Né? E Dadá, todo o tempo, ela ali naquele processo, eu creio que ela estava muito ansiosa, num estado de nervo muito grande, e por isso, ao lado, morto, assim, totalmente esfacelado, e Dadá a todo momento praguejava o povo, cuspia,
né? Ela fazia uma série de coisas assim. Coitada, o tornozelo tinha tomado um balaço, estava inutilizada. Naquele caminhão, aqueles volantes, aqueles soldados estavam ali a todo tempo, provavelmente vai saber o que falavam com ela, né? O que eles falavam que provocava, cadê a valentia? Eu imagino uma série de coisas, eu imagino a cabeça de Dadá naquele momento, assim, totalmente inutilizada, uma pessoa que era tão ativa ao lado de Curisco, né? Que queira ou não queira, foi um cara que meteu medo no Nordeste inteiro. Uhum. E naquela situação. E aí eles pegaram o caminhão e passaram por Morro do Chapéu, com certeza, que inclusive eu até tenho conversado com meu grande amigo Gilmar Novaes, você deve conhecer muito bem, sim. E a gente está tentando mapear essa rota, porque não era essa rota convencional, né? Essas estradas bonitinhas, essa estrada que passa pelo Batata e tal, não. Eram rotas que passavam por dentro do Morro do Chapéu e a rota utilizada pelo caminhão que levou por isso que foi aqui pela Lagoinha. Né? E a rota até, voltando para Canarana, é uma rota antiga que passa pela Lagoa de Zeca. Não é uma rota convencional. E eu venho lutando bastante, Xará, para colocar Cafarnaum no roteiro do cangaço. Queira ou não queira, né? Eu já vi a manifestação de muitos escritores, pesquisadores que não sabiam dessa história. Eu coloquei na minha página aí, Cafarnaum em Memória, a biografia de Zé Cláudio, que foi o cara que transportou o Curisco, e também essa passagem de Curisco por Cafarnaum. Então, assim, a gente traz à tona, e eu creio que até seria interessante as pessoas que veem isso pesquisar sobre Curisco e Morro do Chapéu, que é interessante, não só a figura do Lampião, como a figura de Curisco. Eu tenho plena certeza que Curisco passou disfarçado, como o colega relatou aí, anteriormente, e ele passou disfarçado em Morro do Chapéu e passou aqui, porque aqui era a rota. Queira ou não queira, a gente era caminho que ligava o leste ao oeste da Bahia. Se era a passagem de gado, né, como a gente lembra da live passada, do Coronel Benta e tudo mais, então tinha que ser rota também da passagem do cangaço, das volantes, o que fosse. O pessoal de Olhos d'Água aqui está dizendo o seguinte: quando o Lampião veio de Brejões da Caatinga, Campo Formoso, né? Onde matou os soldados, passou Orolândia, Tabua, Olhos d'Água e daí o Garapa. Essa foi a trajetória. E esse Garapa dá acesso aí à região de Soares, América Dourada, Irecê. Humberto Barroso agradece, né, a sua resposta. E Documento 2020 chega aqui também dando boa noite. Fez uma postagem, mas apagou a mensagem. E a gente agradece aí também pela atenção. Deixa eu ver quem mais aqui pelo Facebook. Simone Peixoto, Jacobina, nos assistindo. E Raquel Bagano também aqui em Morro de Chapéu a nos acompanhar, Xará. Fica à vontade. Sim, como eu falo. E aí, saindo daqui, essa comitiva, né, chegam a Djalma Dutra e lá também já é contado nas histórias, né? Não é desconhecido, todo mundo sabe que lá em Djalma Dutra Dadá teve a perna amputada, por isso que teve a cabeça decepada, né? Então isso aí, eu conversei com a neta de Dadá, ela é muito solícita, é uma pessoa muito bacana, muito gente boa, Indaiá, e ela contou detalhes assim da luta da avó dela para reaver a cabeça de Curisco para poder enterrar tudo junto. Foi uma luta muito grande, ela teve que intervir junto ao governo do estado, né? E foi uma coisa bastante, digamos assim, constrangedora para a família de Curisco. Interessante essa colocação que você faz. Gera Material de Construção, Várzea Nova aqui chegando pelo Instagram. Lembrando mais uma vez que você do Instagram tem apenas a visão do Léo Ricardo e bastidores. No YouTube e no Facebook, você será contemplado por completo com a imagem do nosso convidado. Chegou o outro Léo, viu? O outro Léo chegou aqui. A gente vai... Deixa eu mudar aqui a estrutura da tela. Você tá de bandinha, doutor Leandro. Ajusta que você tá... Aí, você chegou de bandinha, que Brasília tá uma agonia danada e eu imagino como é que não tá a cabeça do doutor. Levanta mais um bocadinho a câmera aí. Tornou voltar da forma que você tava. Estamos ao vivo. E vamos ajustando aqui os detalhes. Deixa eu colocar isso aqui como barra lateral, porque a gente vai... quem vai falando fica em destaque, quem vai acompanhando vai ficando na barra lateral. Leandro, gira o teu celular que ficou de lado. Você tá na vertical e de lado. Deixa eu
Não, peraí, deixa eu ajustar aqui. Léo Barreto, Leandro Lemos e Léo Ricardo, porque são 3 Léo de uma vez. Aí chegou hoje. Hoje o negócio aqui engrossou. Pois é, Léo Barreto, deixa eu abrir esse parêntese aqui. Já tem uma semana que o doutor Leandro não participa. Leandro é morrense, ela é de Lagoa Nova, advogado, assessor parlamentar do senador Paulo Paim no Senado Federal, né? E tem acompanhado in loco tudo o que acontece no Congresso, né? E nos dá o prazer de trazer isso em primeiríssima mão. Antes que as TVs em rede nacional digam qualquer coisa, ele diz por aqui com detalhes minuciosos que nem sempre aparecem em cadeia nacional. Doutor Leandro Brito, hoje está Léo Ricardo, Léo Barreto, historiador, pesquisador de Cafarnaum, e Léo Brito, lá de Brasília. Hoje o trem pegou aqui. Rapaz, era um trio sertanejo pra gente fazer uma... Boa tarde, Léo, os Léos aí, né? Boa tarde, os Léos, boa tarde a todo mundo, morro de chapéu. Léo, aqui, Senado, ontem foi suspensa a sessão em razão daquela pauta, uma pauta, digamos ali, uma bomba em termos de polêmica, de importância da matéria, que foi aquela medida provisória 1031, editada pelo presidente da República no início do ano, para privatizar a Eletrobras. Ontem foi lido o relatório, mas uma pauta muito polêmica, o relatório estava com muito problema, inclusive erros formais que precisavam ser corrigidos, o governo ainda não tinha voto, preferiu suspender a sessão para continuar hoje, e aí, pela madrugada, as negociações avançaram. Alguns outros senadores foram contemplados por meio de emendas ao projeto, né, de lei de conversão, e aí faz parte de toda uma costura do governo para conseguir os votos. Hoje a sessão retomou por volta das 10 horas da manhã e está finalizando agora, finalizou a votação, ainda está tendo alguns parlamentares falando, alguns senadores falando, mas o Senado aprovou a medida provisória. A gente diz que aprovou o projeto de lei de conversão, porque teve alterações, né? Aquele texto que veio da Câmara, o da Câmara dos Deputados, o Senado aprovou por 42 votos a 37, uma votação apertada, diferença de poucos votos, e na verdade foi 42 a 37 ali, teve um erro da senadora Zenaide que foi corrigido, ela na votação da admissibilidade, mas no mérito foi isso, 42 votos sim pela privatização, 37 votos não. E o projeto é bastante polêmico, entra em temas aí, né, que tem um impacto para frente, né, futuro. Ele não resolve nada do problema emergencial que nós temos agora de risco, né, de apagão, que voltou a se falar, na razão de poucas chuvas, mas é uma sinalização, e aí pode botar uma vitória do governo, que mesmo não concordando com o texto, resolveu apoiar esse texto, porque tinha um risco dele perder se ele bancasse a votação do texto original da medida provisória. E lá na Câmara o texto já saiu com muita crítica, porque foram incluídas muitas emendas, né, que a gente chama de jabuti, quando não tem a pertinência com a matéria, quando não é uma matéria que não trata apenas do tema da medida provisória. O Senado ainda piorou o texto um pouco mais com as emendas jabutis, fez uma briga ali para ver quem iria colocar mais emendas que não tem a ver com o texto. Mas, enfim, o texto passou, o texto volta para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem que pronunciar até na próxima quarta-feira, sob pena de perder a validade da medida provisória, e a Câmara dos Deputados pode ou rejeitar o texto do Senado, e aí voltaria a valer o texto que foi aprovado pela Câmara, ou a Câmara pode consentir com as alterações do Senado e valer esse último texto que está saindo do Senado. Foi uma votação muito conturbada, esse processo foi todo ele muito conturbado. Houve declarações de vários parlamentares, vários deputados, inclusive dali da cúpula da Câmara, dizendo que a Câmara dos Deputados não aceitaria nenhuma alteração feita pelo Senado. E isso criou uma instabilidade muito grande, porque muitos senadores se sentiram ofendidos, disseram que era uma falta de respeito, e aí contribuiu também para que o Senado alterasse o texto. Tinha uma possibilidade do Senado só impugnar aquelas emendas que foram introduzidas pela Câmara como matéria estranha e mandar para a sanção do presidente, mas com todo esse tumulto aí no ambiente político, o Senado preferiu alterar mesmo o texto e devolver para a Câmara.
E agora a gente aguarda até quarta-feira, dia 22 de junho, para a gente ver o que é que vai acontecer com o texto de privatização da Eletrobras. E aqui, Léo, só um último ponto, chama atenção: a privatização da Eletrobras abre caminho também para a privatização daquelas empresas controladas pela Eletrobras, e isso inclui a Chesf, né? Agora o relator aqui no Senado colocou um dispositivo que essa privatização da Chesf, assim como a Eletronorte e a Eletrosul, ela só poderá acontecer após 10 anos de publicação dessa lei. Rapaz, tá pegando. E a CPI da Covid, Leandro, como é que anda? Aqui no Nordeste, a gente tem ouvido muito aqui nas rádios da região, sobretudo as que a gente presta serviço, os partidários do presidente Bolsonaro criticando a CPI e tal qual aconteceu com os eleitores da Dilma à época da CPI que levou ao impeachment dela. Quer dizer, um dia da caça e o outro do caçador, né? Sem dúvida, Léo, sem dúvida. Aqui o jus esperneandi, né, que a gente fala, o direito de espernear é sempre livre aqui no Congresso. Quem está com a minoria em determinada votação sempre tem o direito de espernear. A base do governo, desde o primeiro momento, vem tentando trazer os governadores, e aí cada um tem uma particularidade. Alguns não foram aprovados pela CPI, outros, como o ex-governador Witzel, que foi cassado no Rio de Janeiro, ele veio à CPI, mas estava com um habeas corpus. Ele poderia não vir, ou vir e se retirar, o que foi o que aconteceu, ou ele poderia simplesmente chegar e não responder nada. Ele fez umas falas, criticou bastante o Bolsonaro, bateu boca com o senador Flávio Bolsonaro. Em determinado momento, ele, protegido pelo habeas corpus deferido, né, pela justiça, ele preferiu se retirar e encerrou os trabalhos da CPI mais cedo. Então, faz parte o juiz esperneandi de quem está perdendo, de quem está em desvantagem em determinada votação, assim como é agora com a oposição e parte dos senadores aí, que apesar de serem alinhados ao governo, perderam a votação agora da Eletrobras. E o processo vai seguir, e só nos resta agora, para quem votou contrário, espernear. Leandro, quando a gente fala da CPI, dos trabalhos do Congresso, a gente volta para a nossa cultura nordestina de que agora estaríamos entrando aqui num período de recesso, né, junino, e as aulas e tudo mais. Morro de Chapéu, por exemplo, só terá 2 dias de recesso. A quinta, 24, que é o dia tradicional, e a sexta, 25, até para evitar aglomerações. E ainda assim, a sexta-feira não será feriado municipal, terá movimentação bancária. Até o momento, a informação que eu tenho é que o INSS funciona normal. E vão fazer um arraial no Congresso, não? Olha, Léo, tudo indica que vai ter recesso, sim. O indicativo agora é que vai ter recesso. O ano passado não teve, esse ano deve ter. A programação é que tenha. E aí tem justificativa para todo lado. De fato, a quantidade de matérias apreciadas no Senado, mesmo com o plenário virtual, ela tem sido significativa, mas que o indicativo até agora é que vai ter recesso de fato. Então você vai descansar por uma semana aqui, a semana foi pegada, né? Mas o recesso aqui não é em junho, viu, Léo? O recesso do Congresso começa no dia 17 de julho e vai até o dia 1º de agosto. Essa é uma data constitucional e o Congresso costuma seguir, viu? Então, a gente, se tiver recesso, de fato, for confirmado o recesso será no dia 17 de julho ao dia 1º de agosto. Então você não vai ter direito a pular a fogueira, vai ter que continuar no batente. Essa é a desvantagem de não morar no Nordeste, viu? A gente nunca pega uma festa de São João. Você sabe que desde quando eu estou em Brasília, cheguei em 2011 aqui, eu só tive um ano que eu estive em festa de São João aí no Morro de Chapéu, salvo engano, 2016. Pois bem. Doutor Leandro, muito obrigado mais uma vez pela participação e, obviamente, semana que vem com a live a gente vai estar aqui, não sei se na quinta, mas na terça é certo. Inclusive vamos falar de Cafarnaum de novo, com a criação do Rotary Club lá, né? E se houver uma pauta que seja importante para a nossa audiência, a sua participação será aguardada aqui. Maravilha, Léo. Eu acredito que vai ser uma semana menos tensa do que essa, viu? Essa realmente foi puxada.
Ok. Então, acredito que mesmo que tenha uma pauta aí com uma quantidade maior de projetos, eu acho que vão ser projetos que não trarão tanta polêmica quanto foi essa questão da Eletrobras. Para você ter ideia, ontem eu fui dormir um pouco mais meia-noite e acordei por volta de umas 5h30, 6 horas, tratando especificamente de Eletrobras, né? Lendo, preparando texto, subsídios. Então, foi um processo bem cansativo. Isso aqui me lembrou até a reforma da Previdência em 2019, viu? E aí a gente teve um debate muito parecido. Começamos na quarta-feira cedo, teve a suspensão da sessão por volta de meia-noite, e no outro dia, 9 horas da manhã, teve reinício no plenário do Senado, com muita negociação, muita polêmica, discussão de bastidores, mas é um processo que chegou ao Senado para o bem ou para o mal, e depende de do resultado que a gente queria, né? Se era a favor ou contra a privatização, mas acredito que a semana que vem dará para participar contigo aí e trocar bater um bate-bola aí em relação à pauta do Senado e da Câmara. Ok, muito obrigado, bom final de semana, hein? Valeu, um abraço para ti, Léo, um abraço aos Léos aí e a todos do Morro do Chapéu. Tudo de bom. Boa sorte. Tá aí, mais, é assim, nas terças e quintas, doutor Leandro Lemos sempre nos dá o prazer de vir lá de Brasília e falar com a gente, com as informações direto, em primeiríssima mão, do Congresso Nacional. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Euzinho de volta, gente boa. A live do Léo recebe hoje o xará Léo Barreto, historiador, pesquisador lá de Cafarnaum. Agradecemos a compreensão aqui pela intervenção também do doutor Leandro Lemos, direto de Brasília. Abraçar aqui a Ana Lúcia acompanhando a gente, o Marco Viana, o Priquitão lá em Pernambuco, Tizicléia Lemos, Edna Maria, turma do Facebook nos assistindo. O Instagram aqui está estabilizado e a turma do YouTube se manifestando. Eliana Alves Barreto, boa noite, meu sobrinho Léo Barreto. Também aqui acompanhando a gente a turma lá do professor Pedro Roberto disse que, aliás, o Leoni Filho chegou aqui, andou sumido, hein, rapaz? Ficou distante da gente, mais um Léo aqui. Boa noite. O professor Pedro Roberto disse que a coluna Prestes esteve em Feregosos e Lampião esteve na fazenda Cercado, do capitão Abelino Reis, avô de Dona Nair de Pedrinho, é isso? Inclusive, Lampião a colocou em seu colo. A turma de Olhos d'Água dos Fagundes diz que novidades com a questão da grilagem na Serra da Babilônia, que vai virar trabalho dos alunos do curso de Direito da UNEB. Olha, ou é universidade particular, não sei. Edna Santos Araújo, realmente, muitos não sabiam da passagem do corpo de Curisco pela cidade de Cafarnaum. Depois do registro histórico de Leandro Barreto, foi que chegou ao conhecimento de muitos, inclusive nos grupos. O professor P. Pedro complementa. Leandro, em 2019, tive a satisfação de receber a visita de Vera Ferreira, neta de Lampião. Tivemos uma boa prosa, sou grato à grande figura do saudoso senhor Lourito Cunegundes por ter me brindado com esse encontro. Inclusive ela, Vera, me prometeu que traria Expedita, filha de Lampião, quando ela retornar a Morro do Chapéu. Chegou também aqui outro professor, Evaldo Marçal, boa noite. Está lá numa tela de 49 polegadas na sala de casa, na floresta de João Dourado, nos assistindo, Léo. Fica à vontade, vamos voltar aqui com a sua tela para que as pessoas possam ter ideia do nosso entrevistado, do nosso convidado de hoje e do contexto que nos traz sobre Curisco, na passagem por Cafarnaum e esta história do cangaço aqui na região, Léo. Então, Lorito, saudoso Lorito, era meu padrinho. Tive a honra de tê-lo como padrinho, que Deus o tenha, né? Externar meus sentimentos a toda a família, né? Uhum. E eu vou até pedir um pouco da licença a você para me apresentar os meus livros que eu tenho publicados. Cara. Né? Que bom. Esse aqui é o Primogênito. Esse aqui foi o resgate mais aprofundado da história de Cafarnaum e tal, de famílias. Esse aqui foi em 2006, fiz em Jacobina. Esse é o segundo, esse tem um teor mais político, fala dos vereadores, Câmara Municipal, prefeitos, né? Conto muita coisa do Morro do Chapéu aqui também, porque assim, Cafarnaum não começou com Djalma Rios, prefeito, ele começou lá na intendência, no século retrasado ainda, né? Do Major, que me passa o nome aqui agora, muitos nomes. E esse aqui foi os 50 anos de Cafarnaum. Essa é uma edição especial, que a gente pega, faz uma miscelânea dos dois primeiros e acrescentei mais um pouquinho
algum material que eu tinha, e nesse livro aqui eu conto justamente essa passagem de Curisco por Cafarnaum, que eu venho há tempos tentando, na verdade eu queria, junto aqui em Cafarnaum, era o professor Robério Santos, eu queria em Indaiá, eu tenho meu amigo Leandro Antiques, lá em Barra do Mendes, que são, assim, o suprassumo, né, de tudo, assim, que a gente pode embasar e certificar essa passagem de Curisco aqui, para a gente colocar Cafarnaum no roteiro do cangaço, né? Eu sempre venho lutando para isso, para colocar, evidenciar essa importância de Cafarnaum, porque, por que não? Evidenciar a passagem de Curisco aqui e garantir o nome de Cafarnaum nos anais da história, como assim, Cafarnaum participou do final do cangaço, né? Digamos assim, do final do cangaço. Ô, Léo, aqui tem o Ari Nasto. Boas contribuições de Léo Barreto para a memória de Cafarnaum. Adilson Cristiano, vaqueiro, boa noite para todos. Estou assistindo daqui de Irecê. Grande Coordenador legislativo da Câmara, gente finíssima. Ele é o quê? Coordenador legislativo da Câmara. Ah, certo. E grande escritor e historiador Leandro Barreto, que Deus abençoe. E o Leoni Filho pergunta, Léo Barreto, onde encontramos os livros? Eu ia lhe perguntar, inclusive, se aqui na biblioteca de Morro de Chapéu tem, onde é que o pessoal pode encontrar? Não, é aquela questão. O nosso livro, ele é mais local, né? Inclusive, o pessoal até da Mona Lisa já me solicitou alguns exemplares e por vagarosidade minha, nunca levei. Mas ainda tem aqui ainda, né? Fica em casa, na minha casa, assim, a coisa mais para alguém que queira me chamar no chat, no privado, alguma coisa assim, no Facebook, no Instagram. Aí a gente pode disponibilizar. Inclusive, eu já despachei muitos livros assim, para o Brasil, entendeu? O pessoal que está fora, me solicita e a gente despacha. A Marisa Lopes também gostaria de adquirir um livro e pergunta onde consegue. A sugestão é que vocês encontrem a página do Léo Barreto no Facebook e façam um contato direto lá pelo Messenger ou através do grupo. Como é que a fala não é memória, né? Memória, isso. Que vai também ter e tem a administração do Léo Barreto. Quando você quiser usar as fotos, fique à vontade, viu? Pronto. Deixa eu te falar, eu estou criando outra polêmica ainda, porque assim, a gente precisa de documentos, né? E eu ainda estou... Eu tenho, assim, documentos de Câmara Municipal e tal, e registros. Mas eu vou entrar em outra polêmica, porque a data de... O que eu vou te falar aqui agora é exclusivo, Léo. É uma bomba. É uma bomba, entendeu? Vai gerar uma repercussão imensa. A data do aniversário de Cafarnaum também não é o 7 de abril. Pronto, falei. Morro de Chapéu é semelhante, viu? Cafarnaum foi emancipado no dia 24 de julho de 1962. Entendeu? Ele foi emancipado a 24 de julho de 1962. Aí, eles criam a data de emancipação, a posse e a instauração da Câmara lá no 7 de abril de 63. Aí Cafarnaum ficou aí 5 com 4, 9 meses órfão. Entendeu? Então, assim, eu ainda vou criar essa polêmica, vou levar para a Câmara, mas primeiro eu quero ter os arquivos da Assembleia Legislativa. Olha, o professor de Cafarnaum também. É o presidente do Rotary, está aqui assistindo a gente, é? Tá, Ari, é ele mesmo, Ariamiro Neto. Ô, Léo, no caso de Morro de Chapéu, essa contradição, até a gente conversou aqui com o professor Pedro Roberto, com o doutor... Irecê também. É por conta da questão da criação do município, o desmembramento de Morro de Chapéu de Jacobina, a Vila de Nossa Senhora da Graça de Morro de Chapéu se desvincula da Vila de Santo Antônio de Jacobina lá em 1864, dia 7 de maio. Carta Régia. Né, por carta régia. E a cidade de Morro de Chapéu é instituída, né, pelo decreto estadual de 8 de agosto. E aí comemora-se o 8 de agosto, mas ninguém fala nada do 7 de maio. Que já existia intendência, né? Exato. E é uma questão. É uma questão a se discutir. Porque, assim, eu costumo falar, você, meu xará, qual é a sua data de nascimento? A partir do momento que você sai do ventre da sua mãe ou quando seu pai vai lhe registrar no cartório? É a paridura, macho. Não tem jeito não. Então é questão lógica. Cafarnaum nasce lá no dia 24 de julho de 62. Ele nasce, ele é parido de Morro de Chapéu 24 de julho de 62. E aí, com esses trâmites da eleição de novembro daquele ano, ou foi outubro, e ele vai ser legalmente
como aniversário, o parâmetro de aniversário é o 7 de abril, que era uma data, acho que é uma data padrão para muitos municípios da época, né? Se eu não me engano, era uma coisa padrão, assim, que instituída até pela ditadura. Então, assim, é outra polêmica que eu vou gerar, que assim que eu tiver com documentos em mão, eu quero ir à Câmara Municipal, eu quero fazer essa correção na data de aniversário de Cafarnaum. Eu sei que vai ser coisa de louco, não terei muito apoio, mas eu vou criar essa polêmica. Mas é importante porque assim as pessoas, na verdade, elas costumam se estabilizar, estacionar, parar numa questão ali que vem sendo trabalhada, Ivanilton Matos aqui chegando no Instagram, com o contexto histórico. Mas elas não aceitam a novidade da pesquisa que vai nos trazer algo diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir, porque existe a documentação. Então, acho que você foi feliz quando disse que, conseguindo aí a confirmação pela Assembleia Legislativa da Bahia, né, desses documentos que comprovem o que você atesta, é indiscutível de que a verdade está nos documentos e não nas falas, apesar de ser a oralidade também um fator de contribuição para que você possa conseguir as informações, né? É uma coisa que eu aprendi já um pouco tarde, e aprendi muito com um colega meu, um confrade, Leandro Antiques de Barra do Mendes, né? É um cara muito inteligente, muito conhecedor da história do coronelismo na Chapada, de tudo, né? Ele tem até fotos que teoricamente foi do dia da morte de Curisco, né? Ele conseguiu isso. E ele me fala o seguinte, ele sempre me aconselha, ele fala, olha, desconfie da tradição oral. A tradição oral, ela é muito fina. A tradição oral, você tem que ter muito cuidado com a tradição oral. A oralidade, entendeu? Essa questão da pessoa contar a versão, ela viaja numa linha muito fina entre o que foi e o que eu quero que seja. Né? E eu estou tendo muito cuidado nas pesquisas nos dias de hoje para poder recontar e repassar informações. Né? A gente tem que ter muito esse cuidado, que todo mundo está suscetível a falhas, isso é inerente a todo ser humano, né? E mais nobre é quando a gente reconhece ou quando se existe uma falha, você fazer essa correção. E nós temos um mal crônico na minha cidade, em Cafarnaum, eu não sei se Morro do Chapéu tem isso, você pode até me complementar, que assim, o pessoal, a nossa população tem uma cultura assim de não dar valor à questão histórica, de derrubar uma fachada antiga. Sim, aqui é demais. De tirar um calçamento histórico de 80 anos que está ali, de rabiscar uma pintura rupestre que está há 10 mil anos numa parede, sim, sabe? Sim. Então, assim, a cultura da nossa cidade, ela não acordou ainda pela preservação da história. Né? Ela não acordou ainda. Eu não sei se você pode complementar, falar um pouco aí da realidade de Morro do Chapéu. O Morro do Chapéu não é diferente, não. A gente tem, inclusive, a necessidade de estar sendo preparado pela gestão atual aí, com o plano diretor urbano, a questão do plano de preservação do patrimônio histórico, que não se resume à Rua do Fogo. A Rua Coronel Dias Coelho, que é a Rua das Árvores, também tem um contexto histórico. O centro de Morro do Chapéu como um todo. Mas, inclusive, a própria gestão está mexendo com isso agora de uma forma que nós, particularmente, não compreendemos. A Eliana Alves Bahia diz, cuidado, Léo, ver os documentos do Padre Juca. Clésio Pereira da Silva diz, meu amigo, que carinhosamente trato por Eliandro Suassuna. Parabéns, Léo, pelo que você tem feito pela história da nossa cidade. E o professor Evaldo Massal diz que a oralidade muitas vezes tem um acréscimo por parte de quem repassa a informação. Tem a pitadinha, né? Tem o toque, o tempero, o jeito de fazer. Então, Léo, como eu ia dizendo, Morro do Chapéu tem uma contextualização das suas ruas centrais com é sabido isso por todos que o Coronel Dias Coelho ele inspirou-se nas ruas de Paris, do Champs-Élysées. Um de postura francês. Exatamente. Né? Então ele trouxe isso para cá e proporcionou, Bárbara Brito, boa noite, que nós tivéssemos ruas largas, avenidas largas, né, que hoje facilitam em alguns aspectos o trânsito e em outros dificultam, exatamente pela largura. Para o pedestre é uma dificuldade, para o motorista é uma facilidade. Né? E assim, vem a questão dos calçamentos. Aqui está sendo foi retirado todo o calçamento da Rua Getúlio Vargas
e Nicolau Grassi. Um calçamento que, historicamente, as fotos você pode observar depois. Aquela rua central ali, onde fica... deixa eu te dar é a parte de cima da Casa da Arte, do Mercado Cultural, né? Então, ali, aquele calçamento, ele tinha duas situações históricas e políticas locais. Um prefeito, que eu não sei o nome, não lembro, isso eu não tenho esse conhecimento, ele fez um lado do calçamento em pedra avermelhada e o outro prefeito fez a outra parte do calçamento em pedra branca. Então, isso tem um contexto histórico. Com certeza, tem um peso, um valor histórico muito grande. Isso foi tirado, arrancado, já era, acabou, não tem mais. Né? Então, assim, quando a gente fala esse tipo de coisa, olha você aí, no seu conhecimento de causa, fica mal visto, é opositor, porque a gestão não foi a que você votou. Bom, aí é outra história. Mas não me convenceram ainda do porquê, da necessidade de mexer naquele calçamento, quando eu compreendo assim, que seria, na minha visão, o ideal mexer no calçamento da Rua das Árvores, não para arrancar e tirar e jogar fora, não. Para tentar dar a ele uma estrutura melhor, de alinhamento, revitalização, né? Tá? Aí você transformaria este espaço, que fica o prédio da prefeitura, que é histórico, né? E outros casarões mais, outros que não existem mais, enfim, mas ali ficaria o calçadão. Aí sim você tiraria o trânsito de circulação ali de veículos leves ou pesados, não importa. E aí a necessidade urgente do nosso anel viário para tirar de vez esse tráfego pesado da cidade, até porque a ponte de Barra está chegando e o bicho vai pegar. Pegando o teu gancho de plano diretor, eu creio que esteja nos assistindo Vinícius Martins. Ele é ex-secretário de saúde e hoje ele está, acho que chefe de gabinete, chefe de governo. E ele está à frente do plano diretor. E eu quero que ele esteja assistindo isso para ele ver a importância que é de se incluir também a questão da preservação histórica do município. Sim. Cafarnaum, apesar de ser um município jovem, tem muita coisa interessante e tem muitas coisas ainda a serem preservadas. É o meu medo. Porque assim, tem uma coisa, tem uma fachada que tem 80, 90 anos que ela tá ali. E o cara compra e derruba em 2 dias e não tá aí, acabou a história. Vai apagando a história aos poucos, Xará. E o meu medo é esse. Mas quando você fala do município de Cafarnaum ser jovem, olha Morro do Chapéu, 100 e poucos anos a sede do município. Mas perceba o contexto da história das terras. Olha a Fazenda Garapa, data de 1890 e alguma coisa. Quer dizer, nós temos, pelo menos de história conhecida pelo professor Pepe, professor Moisés e outros mais que pesquisam Morro do Chapéu, de 3 séculos. Aproximadamente. Né? Lá desde a primeira missa rezada embaixo do pé de gameleira. Exatamente. Pelo Frei Clemente Adorno. Então, quase 300 anos. Aí quando eu falo que Cafarnaum é um município jovem, assim, de organização, de pessoas que passaram. Mas aí nós temos, aí o Cafarnaum ele está girando em torno de 150, 160 anos de trânsito. E olha que é filho de Morro do Chapéu. Olha a contribuição aqui, ó. Edileuza 5824 no Instagram. O professor Pedro Roberto disse que as leis 30 e 31 de 1910, instituída por Dias Coelho, é um verdadeiro plano diretor urbano. Imagine você, 1910. Era um visionário. Certo? Era um visionário, era um cara à frente do seu tempo, Dias Coelho. Dias Coelho deveria ter nascido nos dias de hoje. Agora a observação que o Barali faz aqui, que ele parte para o lado ambiental e que esse plano diretor urbano precisa lembrar em Cafarnaum. Todas as cidades nascidas às margens da Romão Gramacho foram muito ingratas com um presente que a natureza lhes deu para os seus surgimentos. Eu quero falar algo também que é inédito. É para você agora em exclusividade. Outra coisa. Até a nossa própria população acha que a vereda Romão Gramacho ou Rio Jacaré é essa aqui do lado da cidade. E não. A vereda Romão Gramacho, o Rio Jacaré, ele passa a 16 quilômetros daqui, lá por Salaminho, por Presídio. Presídio, inclusive, é dado pelo próprio Romão Gramacho quando esteve nessas andanças dele atrás de minérios. Olha só, mais uma informação interessante.
e que também contribui para essa fala do Balili, porque, de qualquer sorte, ou na sede ou no interior, a vereda, o Rio Jacaré, eles acabaram penando, né, com... Totalmente. Totalmente. A última vez que eu fui na Romão Gramacho, eu fiquei assim, com o coração cortado, que infelizmente é uma coisa muito deplorável. O que acontece? O assoreamento, inclusive, o assoreamento, a erosão, a criação de gado das margens, acabou. Uhum. Pois bem, Xará, o que a gente poderia acrescentar da passagem de Curisco por aí para a sua apresentação, e eu posso acrescentar as fotos que já estão aqui à disposição. Sim, fique à vontade. Eu não sei manusear direito aqui para colocar isso, mas eu te enviei as fotos, né? Exato. Eu vou passar para você, e as pessoas que vão estar em casa também vão poder acompanhar. A gente vai fazendo uma análise, né, do que da fotografia. Você vai dizendo o que é cada foto dessa. Vai chegar na tua tela aí. Chegou? Pronto, chegou. Peraí, deixa eu só abri-las aqui por correto. E você vai identificando cada foto. Que foto é essa aí? Esse aí é o José Cláudio. Esse aí é o motorista que traz o corpo de Curisco moribundo da Fazenda Pacheco, que hoje é Barro Alto, que antigamente era Barra do Mendes, até de Djalma Dutra, que hoje é Miguel Calmon. Esse Zé Cláudio, ele chegou a residir aqui em Cafarnaum. Ele residiu aqui algum período, inclusive alguns filhos deles nasceram aqui. Eu tive contato com uma neta dele, tinham detalhes dessa história que eles desconheciam. A própria família desconhecia de alguns detalhes, entendeu? Porque a família dele hoje toda mora em Miguel Calmon, Salvador, mora distante daqui. Esse é o José Cláudio Filho. Certo. Chegou uma pergunta aqui do Márcio Garcia, não é exatamente para você, é para mim. Como eu disse a você, a gente fica sendo taxado de opositor meramente. Então, Márcio diz assim, Léo, se o calçamento foi tirado licitamente e a Câmara de Vereadores aprovou, e aí? E aí, Márcio, como disse o doutor Leandro Lemos anteriormente, o choro é livre, sabe? O choro de quem quer preservar Morro de Chapéu é livre, mas o calçamento já era, não tem mais jeito, acabou. Você não vai conseguir pegar agora pedra por pedra e não tá como é que era, não dá mais. Aí, voltando um pouquinho, cara, te intervendo aí você vê o seguinte, o pessoal passou pela Câmara, a maioria dos vereadores não tem embasamento histórico, não sabe do valor daquilo ali, entendeu? Muitos caem de paraquedas na cadeira, que é uma cadeira nobre, que é uma cadeira de um vereador, e aí o pessoal aprova sem saber, certo, vão alegar comodidade, vão alegar modernidade, vão alegar uma série de coisas para o município. E o contexto histórico, porque hoje, cara, eu lhe digo, porque eu vivo isso no meu dia, é brega você ser pesquisador, é brega você querer preservar, e é chique você destruir aquilo que já viu há muito tempo. O Leoni responde e diz, Márcio, justamente por falta de uma lei que tombasse nosso patrimônio histórico, na minha opinião. Então, assim, tem pessoas que compartilham da nossa ideia e que quando eu falo desse propósito, que eu quero entender qual é a ideia que você acabou de dizer, é porque vai dar visibilidade, vai dar modernidade, vai dizer que fez e aconteceu, mas a história é igual um videozinho que aparece no TikTok de vez em quando, já era e ará, já era e ará. Então... é mais ou menos por aí. É o mal. É um tapa na cara da gente. A verdade é essa. Né? É um tapão na cara da gente. Tem mais uma foto aqui. Essa foto aí é a chegada da comitiva lá em Djalma Dutra. Djalma Dutra, você fala, presidente Dutra? Miguel Calmon, perdão, eu falo no contexto da época e o atual. Djalma Dutra é o antigo nome de Miguel Calmon. Pronto. Chegou aqui o Antônio Bento, ligado na live da DDC. Boa noite a todos. Tem mais uma foto. Esse aí é o famoso caminhão de Zé Cláudio. Foi o primeiro caminhão que entrou dentro de Cafarnaum. Esse caminhão aí, ele trazia mercadoria para praticamente o sertão inteiro. Ele ia para Caraíbas, que hoje é Irecê, ia para Tiririca do Bode, que é Ibipeba, rodava aqui o interior todinho, trazendo mercadoria e levando também, e pessoas. Uhum. O Balili, ele foi locado, né, pelo delegado de Djalma Dutra, Miguel Calmon, para trazer a volante à paisana e no encalço do Curisco, porque eles já estavam há dias de vantagem. E o caminhão foi para levar muita gente, que não tinha um transporte na época adequado, só tinha o caminhão,
para levar a quantidade de volantes, se não me engano foram 5 ou 6, então, precisão, e vieram todos a paisana, na captura do Curisco. Ok. O Barili coloca aqui, parabéns, Léo. Eu acho que é eu agora, viu? Pensei que só eu tivesse observado tais coisas de nossa sitiada terrinha. Não, babá, a gente está ligado nisso porque existem situações que a gente precisa modernizar. E eu rodo essa Morro do Chapéu de ponta a ponta com o meu carro de som, Xará. Eu conheço cada buraco dessa cidade, sabe? Eu faço isso. Eu sei. Instintivamente eu faço isso. Eu sei onde meu carro quebrou o pivô, onde o pneu estourou. Eu sei de tudo. Então, assim, a gente conhece não só o contexto histórico, mas o contexto estrutural. Estrutural também. Então, que você vivencia isso no dia a dia. Dia a dia. O Fabrício Silva Alves diz que o contexto de preservação da história do município pode ser até um gatilho para uma futura exploração turística, que é o que Morro de Chapéu está se propondo a fazer. Mas aí você explora o turismo, só o turismo ambiental, a Cachoeira do Ferro Doido, e Morro de Chapéu não tem nada na sede. Tem, mas está se tirando. O Gleudiston Oliveira, desculpa, diz: primeiro caminhão, quando chegou em Cafarnaum, as pessoas não conheciam. Saíram todos correndo com medo por causa do barulho. Fato do livro, gostei bastante. O Márcio Garcia diz: ouvi algumas pessoas desta rua dizendo que vai ser bom para o comércio e vai valorizar as casas. E isso foi muito bom, segundo essas pessoas. Mas é o que nós estamos dizendo aqui, Márcio. Vai ser só essa visão de futuro, de novidade, né? De trazer a comodidade, essa coisa toda. Mas a história ficou no passado. Ninguém é contra. A gente que trabalha no resgate da história não é contra a modernidade, porque a modernidade é boa e é necessária. A gente quer uma conciliação entre passado e presente e futuro. A gente não quer barrar uma estrada nova, uma rua nova, entendeu? Uma edificação nova. O que se pretende é uma conciliação, que a gente precisa preservar o passado. Uhum. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que foi bom também, Márcio. Mas a minha opinião é de que não foi interessante. Porque, primeiro, era um calçamento plano, sem buracos, sem problemas, pequenos ajustes resolveriam, né? E não tinha necessidade. E olha, vou dizer para você de novo, se você não entendeu. Um lado do calçamento, você tem a foto aí? Veja a foto. Um lado do calçamento era pedra vermelha. Foi um prefeito que fez. Eu não sei qual foi, mas foi. É o que eu escutei na Rádio Diamantina e estou repassando para você. E o outro lado, a pedra era branca, porque foi feito por outro prefeito. Imagina o que isso significa na história de Morro de Chapéu, cara. Imperiais diferentes apenas, composições diferentes. Já imaginou que só porque os dois prefeitos não eram correligionários, diz, olha, só por birra o calçamento vai ser esse. Rapaz, Morro de Chapéu vencia isso todo dia, Márcio. Então... Ei, Xará, nem entre no mérito da mudança de nome do Colégio Dias Coelho para Nossa Senhora da Graça. Nem entre nisso. Sexta-feira aqui o bicho pegou por causa disso aí, mas tudo bem. Nem entra nisso. Vamos adiante. Desculpem a tosse, é que eu fiz 3 horas de carro de som ao vivo hoje e a garganta não aguentou, não. Vamos lá, mais uma foto. Tá morno. Eu não estou conseguindo enxergar essa foto. Curisco em seu leito de morte em maio de 1940. O Cangaço no Facebook. Essa fotografia aí, que está até num site, Cangaço, Cangaçologia, alguma coisa assim, foi o aspecto no qual o Curisco passou aqui no caminhão. Né? Você pode ver que é uma foto que ele ainda está com o semblante ainda bastante moribundo. Né? Uhum. Essa foto aí. E ele passou dessa forma aqui em Cafarnaum, com esse aspecto aí. E aparenta ainda está até vivo. Mariara, boa noite, chegando aqui através do YouTube também, acompanhando a gente. A turma do Facebook hoje é que se manifestou pouco, mas a Albertina está assistindo aqui no Facebook, enfim, fiquem à vontade para as manifestações. Mais uma foto. Aí, Cláudio de novo. José Cláudio, Aí é Dadá e Curisco, né? Numa pose clássica deles, conhecida pelo mundo todo, né? Eu quis ilustrar para mostrá-los naquela forma que eles já estavam decadentes e nessa foto aí que eles estão no auge, né? Que todo mundo conhece Dadá e Curisco dessa forma aí, ativos, né? Bastante como é que alvissareiros, né? Por assim dizer. E figuras esbeltas, figuras
É imponente. Robustos, bonitos, né? Bem vestidos. Aham, verdade. Aí você tem Dadá, parece que quando estava em cima do caminhão, quando se recuperava em Salvador, outubro de 1940. E Curisco, no leito de morte, é a mesma foto lá do cangaço, né? É isso? Isso mesmo. São as mesmas fotografias. Acho que eu mandei repetida para você. Parece que... Desculpe, as fotos encerraram aí. Não temos mais imagem não para serem mostradas aí para nossa audiência. Pois é, Xará. É esse contexto histórico que a gente toca, que a gente fala, desculpe, que as pessoas interpretam que a gente está indo de encontro a criticar a gestão, a gestora, o gestor, o vereador o presidente da Câmara, que não sei o quê. Já que 29, 26. Imagine você que as escolas de Morro de Chapéu, até certo tempo atrás, não tinham esse contexto histórico municipal nas suas didáticas, nas suas aulas diárias para as crianças, para os jovens, e ainda não tem algo que seja mais proponente, palpável nesse aspecto. Quer dizer, a gente fica se preocupando com a história de Salvador, de independência do Brasil, de não sei o quê. E Morro de Chapéu não tem história, não é? A história local fica como? Que deve ser mais trabalhada nas escolas, deve ser mais explorada nas escolas, pelo pouco que ainda resta de idosos, centenários, nonagenários que estão aí, pouco explorado. Uhum. Olha, o professor Pedro Roberto diz assim: como falar em preservação do patrimônio em Morro se destruíram a igreja matriz, né? Caparam um lado da igreja, né? A fachada da prefeitura também foi retirada, a Casa das Traíras, a Fonte das Traíras aqui, pertinho da gente aqui no Vale Ouro, os prédios dos Grace, o Parque Solidade, o Teatro Arthur Azevedo. Olha só o quanto de patrimônio que já era Ará. Coração já sangra só em ouvir esses 3 ou 4 aí. Sabe, já era Ará. A casa do Jubilino Cunegundes, que foi estuprada. Pois é. A Mariara diz que aqui nem tem buraco na cidade, por isso vamos tirar o calçamento que estava bom no centro e vamos modernizar o centro. E as periferias? Aí o Márcio Garcia faz a pergunta ao Xará. Pergunte quem foi o primeiro prefeito eleito por voto em Cafarnaum, o primeiro delegado. Djalma de Oliveira Rios, primeiro prefeito, e o primeiro delegado, se eu não me engano, foi Odilon Brotas. Família Brotas sempre foi... É delegado, é alguma coisa assim. É daquela época que o delegado era o juiz de paz, indicado pelo prefeito, né? Não tinha... Isso, tinha essa questão também, acho que era ele. Mais ou menos, meu avô passou por essa situação aqui um tempo, foi delegado, foi juiz de paz, seu Nino, Odonias Simão também, chegou a assumir esta função. Algo mais a acrescentar por hoje, Xará? Você vai ter que se preparar aí para outra live futura aí pra gente poder... Vai ser uma satisfação, cara. Se você tiver colegas aí que estudem a história de Mulungu do Morro, enfim, que queiram... Acho que o ideal é a gente perceber que quer queiram, quer não queiram, Morro do Chapéu está para Cafarnaum, como Jacobina está para Morro do Chapéu. E como Cafarnaum está para Mulungu. E vai. Então existe um cordão umbilical que nos une. Por mais que nós não aceitemos de uma forma ou de outra. E assim, conhecendo, quem sabe, um pouco da história daí, de lá, de cá, da acolá, quem sabe a gente não se interesse mais pela nossa história aqui. O meu movimento há mais de 20 anos é esse. Uhum. E, cara, eu já comecei a fazer algumas pesquisas em Mulungu, entendeu? Eu tenho um material bastante amplo sobre Mulungu do Morro, né? Eu ainda não concluí, mas eu ainda estou ainda nessa pegada, né? Com a ajuda de uma amiga muito, muito querida, Esmeralda Araújo, que é historiadora lá de Mulungu do Morro também. E outra coisa, eu estive no Cemitério das Pedras. Eu até lancei no grupo um vídeo e tal, que é uma briga da comunidade pela preservação do cemitério. É como você falou, eu não estou levantando bandeira política, eu estou levantando a bandeira da memória do município. Sim. O Cemitério das Pedras, ele é um dos mais antigos. Talvez ele confronte até com o de Morro de Chapéu. Quer dizer, Morro de Chapéu tem 2 cemitérios, né? Um na escola Dias Coelho, que foi lá no fundo da igreja, lá atrás do INSS, lá do batalhão da polícia, e tem o cemitério de lá de cima, né? Da Capelinha. Acho que são 2 cemitérios, Morro de Chapéu. Esse primeiro que você falou já era Ará também. Né? Também, foi inutilizado há uns anos atrás, né? E Cafarnaum tem o Cemitério das Pedras, que ele é muito antigo.
Ele passa de 130 anos, 140 anos. Chegou uma pergunta aqui. A Magna Barreto primeiro disse que foi eles mesmos, Léo. Não sei do que ela mencionou aí, alguma fala sua nesse sentido. E o Fabrício Silva diz: Léo Barreto, a questão da preservação cultural e física do nosso município não seria também a falta de uma melhor abordagem sobre esses assuntos no ensino fundamental e médio? E a Eliana Alves diz: queremos outra live com esse mesmo assunto, Léo. Aqui está à disposição. O dia que o Xará tiver disponibilidade, a gente vai marcar. E o Márcio Garcia pergunte para o seu Xará quem colocou o nome de Cafarnaum, sendo que esta cidade é uma cidade da Judéia. Eu já fiz essa pergunta na live anterior, Léo, lembra? Olha, aí eu vou lembrar do nome Morro do Chapéu, que vem do morro e vem dos índios chapéus. Que eu até costumo falar em algumas palestras aqui, a questão do Morro dos Chapéus, dos chapós, né, na língua indígena. Então tem várias versões. A versão mais próxima que a gente tem da questão do batismo pelo desbravador de Cafarnaum, né? Por achar interessante o nome Cafarnaum, apesar de ser analfabeto, pessoas liam a Bíblia para ele e ele achou interessante a questão do primeiro milagre de Cristo. Ele achou interessante também de Cafarnaum ser assim, apesar de tantas adversidades, as pessoas poderiam habitar aqui. Então tem algumas versões folclóricas, mas a básica que a gente tem é justamente da Fazenda Cafarnaum, que ela foi batizada como Fazenda Cafarnaum, com PH. Entendeu? É a versão mais próxima que a gente tem da realidade, que ela foi dada, entendeu? Por religiosos que admiravam provavelmente o Velho Testamento, como no caso Manuel da Cruz. A Magna Barreto diz que o que ela falou é a afirmação de que você trouxe corretamente. E o primeiro prefeito, o primeiro delegado, que foram eles mesmos, é a informação que ela nos traz aqui. Xará, eu não tenho a menor dificuldade. Olha, Pedro Roberto diz: Léo, o cemitério ao qual ele se referiu era na Praça Flaviano Guimarães, na Praça da Música, onde hoje está situado o Banco do Brasil, o Bradesco, e ele foi desativado para a construção do colégio. Né? É uma situação... Não existiu outro cemitério lá onde funciona a escola Dias Coelho hoje, próximo ao batalhão de polícia? Não, foi a primeira escola Dias Coelho. A primeira? Não, a segunda. Não, lá não existia, não. Era naquela praça ali, inclusive... Na Flaviano Guimarães, né? Na Flaviano Guimarães, que é a Praça da Música. Eu devo ter confundido uma coisa com outra. Mas é isso, é fantástico quando a gente fala da história. Olha o que eu estou dizendo aqui. Você está falando de Cafarnaum e trazendo algumas situações que você tem um breve conhecimento de Morro de Chapéu que são necessárias para você falar de Cafarnaum. Mas o professor Pedro Roberto, ele é um historiador, estudioso, pesquisador de Morro do Chapéu. Então, assim, as situações se completam, sabe? É o que eu acabei de dizer, é o cordão umbilical, tá de Jacobina para Morro do Chapéu, para Cafarnaum, para Mulungu, para até chegar em Ceabra, que já é uma outra história, uma outra realidade, e que a gente contribuiu para a passagem aqui. Né? 57 anos que Cafarnaum se desvencilhou de Morro do Chapéu. 57 anos. Mas a gente tem lá quase 100 anos atrás que a gente vivia em harmonia, né? Digamos assim. O Pedro Roberto diz que ao lado da igreja não houve cemitério. Embora muitos que faziam parte dos apostolados foram sepultados dentro da igreja. No caso, hoje, o santuário Nossa Senhora da Graça, que fica aqui na rua, na Avenida Coronel de Asqueira, nossa Rua das Árvores. E o Padre Juca, que está sepultado lá na capela na Capelinha Senhor dos Passos, e os restos mortais de Dias Coelho e família na Capela da Solidade, né? O Márcio Garcia pergunta: Pinga Fogo, quem construiu o primeiro cemitério de Cafarnaum? Quem foi a primeira pessoa a ser sepultada nesse cemitério? A pergunta é interessante. Se o Léo tiver conseguido chegar a esse ponto, é bom, viu? Eu ainda não consegui, porque aqui Cafarnaum, aqui na sede, tiveram 2 cemitérios. Um cemitério, ele está hoje ali na Rua Euclides da Cunha, quer dizer, o primeiro cemitério, ele está na Rua Euclides da Cunha, inclusive até pessoas cavando alicerce e fosse encontraram algumas ossadas. Mas assim, a gente está falando de coisa de 90 anos atrás, então assim, não eram tantos corpos que foram enterrados, né? Não eram, a população era bem diminuta.
O cemitério, o primeiro cemitério de Cafarnaum, ele fica mais ou menos embaixo, onde é a igreja Batista Independente de Cafarnaum, na rua Euclides da Cunha. Foi o primeiro cemitério. E esse cemitério ele é remanejado na década de 40, lá para onde é conhecido o Jardim da Saudade, lá na Rua Baraúna, lá na frente, onde todo mundo sabe onde é a localização. Então aqui nós tivemos 2 cemitérios também. São muitas singularidades com o Morro de Chapéu, muita coisa assim que aconteceu aí, questão de nome, questão de cemitério, sabe, uma série de coisas, são muitas coisas singulares. Assim. Mas assim, eu não tenho como afirmar essa questão do primeiro corpo enterrado, porque as pessoas anteriores a mim, os primeiros habitantes de Cafarnaum, eles não tinham a preocupação e a percepção de resguardar as memórias, entendeu? Então, assim, tudo que nós temos é assim, 5% documentado, que é tudo na paróquia de Morro de Chapéu e Correio de Sertão, e alguma coisa por aqui, e a gente tem 95% oralidade. Só que aí é onde entra o filtro. Eu sempre coloquei vários filtros, várias versões para criar um denominador, porque não adianta você coletar uma informação grossa, né, a grosso modo, e você lançá-la, porque sempre vai ter alguma contradição. Não tem jeito para não ter uma contradição. O amigo me perguntou do nome. Cafarnaum tem 3 versões. Tem a versão folclórica, voltando aqui, que os tropeiros que passavam por aqui, eles gritavam uns com os outros. Esse lugar aqui é tão desgraçado que parece Cafarnaum da Judéia. Nem Jesus passa nele, né? Devido ao acesso das pedras, dos espinhos, etc. e tal. E tem a versão científica, que vem de Furnas e Cafurnas, que um senhor, o senhor Péricles Coelho, o saudoso Péricles Coelho, foi o primeiro que fez alguns manuscritos sobre a história de Cafarnaum, relatava que vinha de Furnas e Cafurnas. Mas por que, então, ao invés de Cafarnaum tão grande e com PH, por que não foi a cidade de Furnas, a cidade de Cafurnas? Entendeu? Uhum. Então, assim, é justamente isso. Essa questão da informação, não tem como, o cemitério não tem uma data precisa, não tem nada registrado. A gente tem de informação de alguém que disse, né? E a gente não tem. É muito difícil fazer as pesquisas numa cidade que não tem um arquivo público, não tem nada documentado. É horrível, Xará. O nosso colega aí que me fez a pergunta, ele sabe o quanto é ruim você se nortear no escuro, sem saber para onde ir. Você, sabe, pergunta fulano, de ciclano, de beltrano. É muito ruim. É um trabalho, sabe, penoso, de você pesquisar no escuro. Legal. A turma do Cafarnaum em Memória está aos poucos curtindo aqui a live, acompanhando a gente. Abraçar aqui Bruna Rocha, Marisete Sena, João Acácio Brotas, também aqui acompanhando a gente, muito obrigado. O Márcio Garcia quer saber quem foi o primeiro coveiro, aí danou-se. Laelcio Souza tá aí lá e do Conselho. O Márcio Garcia tá botando hoje umas pegadas. Nosso boa noite, muito obrigado aí pela atenção. Enfim, quando a gente começa a desencavar essas situações, Xará, não tenha dúvida de que as nossas lives elas têm sido buscadas nesse sentido. As pessoas têm acompanhado para conhecer um pouco mais do contexto histórico da cidade. Carlinha Dória, boa noite, bem-vinda. Tem sido um momento ímpar das nossas lives, onde a gente percebe a chegada de pessoas das mais diversas. Não são pessoas que acompanham a gente diariamente, comumente, mas quando você traz o contexto histórico, aí a corrente se quebra ou se fortalece, porque vem mais gente interessada em saber. É muito importante, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de fazer 1, 2, 3, 10, 20, porque sempre vai aparecer no seu trabalho uma novidade para trazer esta situação histórica. Eu ri aqui por causa as pessoas moram aqui e não sabem nem o nome ali do córrego, que chama de vereda. Essa vereda nossa aqui, que hoje tem esgoto, né, muito esgoto, córrego baixa do Cafarnaum. Pelo menos é o que a Codevasf diz, que está lá no mapa da Codevasf, córrego baixa do Cafarnaum. Aí as pessoas insistentemente, ou por falta de conhecimento, chamam de vereda Romão Gramacho, aqui, essa aqui do lado da cidade, que não tem nada a ver. Não tá dentro. É igual o Rio das Pedras, onde tem o cemitério. Aí o pessoal fala, lá no Rio das Pedras não é rio, é córrego.
que não é um fluxo perene de água, é o córrego das pedras. O pessoal insiste em chamar de Rio das Pedras. Contextos E a gente distintos. vai desmistificando isso, sempre que pode. Verdade. Importante por demais. E achei interessante a pergunta lá do Fabrício, de que essas abordagens no ensino fundamental e médio não acontecem, então seria fundamental. A Eliana disse que o primeiro coveiro seriam os tatus, mas é só da brincadeira aí da Eliana para descontrair. Xará, eu fico mais uma vez agradecido a você, porque a gente tem muita coisa para contar da região. A gente tem muita coisa para aprender da região. E quando a gente vai observando a questão das propriedades rurais que vão sendo tomadas para a modernidade, ninguém é contra a questão da eólica, energia solar, mas é contra o fato de você, para colocar uma sequência de painéis solares, você tem que destruir ali um bioma. Você tem que tirar de circulação hectares, tarefas de terra, onde estão ali várias espécies de vegetações que servem para as curas locais, que servem para N situações que a população utiliza em favor do progresso. Quer dizer, nunca vai deixar de ser mencionado o Roberto Carlos quando diz que nós aqui também não somos contra o progresso, mas a gente apela para o bom senso. Tem que haver, como você disse aí, uma organização que permita conviver com a história, né? Com o que se vive no dia a dia, com o que se pretende para o futuro, porque senão a gente perde o passado e o futuro não vai existir. Eu posso abrir um parêntese aqui nessa tua fala? Pois não. Eu rodo há 6 anos para Mulungu do Morro e sempre no meu trânsito diário eu observava esses cachorros do mato mortos na pista, atropelados, uma série de animais. Teve, há uns 3 anos atrás, a invasão da onça lá na Vila de Canal. Sim. Tudo fruto do progresso. Aí eu até fiz um texto e tal, eu falei assim, qual é o preço do progresso? Porque, Xará, é o seguinte, eu não sou contra a implantação do parque eólico, eu acho maravilhoso porque é a energia do futuro. Não chove mais, não tem chuva. A gente está vendo isso, é nítido. Eu sou a favor da implantação do parque eólico. Mas, assim, a gente que mora aqui, eu que fotografo, eu que estou sempre nos arredores dos parques, é destruição gigantesca. Você vê esse pontinho branco lá em cima da serra, você não sabe o estrago que ele faz. As estradas quilométricas, as torres de transmissão. Eu não quero que minha fala seja interpretada de forma errada. Eu só quero o seguinte, ver a população que está sendo feito estrago pelo bem do progresso. Eu não sou contra, eu sou a favor. Gera emprego, geração de energia, tudo é favorável. Mas será que a gente vai pagar quanto? As futuras gerações vão pagar quanto por esse progresso? Pois é. A Eliana Barreto, boa noite, saudades das minhas cidades, que é falando em Morro do Chapéu, e diz que lá em Brasília só se fala no tal Lázaro. E o João Lucas pergunta se muitos cangaceiros e cangaceiras já passaram por aí. A gente iniciou a live de hoje falando desse tema e outras virão para que nós possamos esmiuçar um pouco mais esta pauta super interessante. Xará, um grande abraço. A gente fica por aqui por hoje, mas já fica aí o convite para um próximo momento. Inclusive, reitero o convite. Se tem algum colega seu que também estuda a história regional e pode contribuir, vamos convidá-lo, vamos trazê-lo, vamos falar disso e vamos colocar as autoridades, sobretudo os vereadores, para estarem preparando projetos que permitam, né, a busca de conhecimento desta história local que vai nos permitir entender o que acontece na história nacional e a gente fica só preocupado lá em cima, né? Só com a comieira da casa e esquece da base. Da base. Xará, então agradecer novamente o teu convite, estou aqui de braços abertos sempre para você. Deus te abençoe, Deus abençoe todas as pessoas que nos acompanharam hoje. Um forte abraço a todos e eu estou sempre aqui, à inteira disposição, continuando nas minhas pesquisas, pela valorização de Cafarnaum, que é a cidade que eu amo, que eu não permito que ninguém fale mal. Ninguém fale mal da minha cidade, eu posso falar. Mas eu amo minha cidade, eu sei que assim como você também ama Morro de Chapéu, é uma cidade que eu admiro, que eu amo também, a nossa cidade mãe. Então, saudação, boa noite, fica com Deus e a gente se vê brevemente. Valeu, beleza? Um abraço, bom final de semana aí.